despertamento, né? Para os nossos dias. Sabemos que muitas pessoas, infelizmente, não têm levado, né, a volta de Jesus a sério. É verdade. Mas graças a Deus, como já foi falado aqui nessa noite, que nós possamos estar incluídos nessa leva no qual o Senhor um dia irá buscar a sua igreja. Irmãos, quero rapidamente algumas palavras só para você entender um pouco. Quem escreve esse texto não é nada mais que nada menos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele funda a igreja de Corintos na sua segunda viagem missionária. E a Bíblia vai dizer que Paulo, quando ele chega nessa cidade, muitos conheciam o batismo de João Batista, que era o batismo do arrependimento. Só que Paulo agora, ele traz uma palavra de transformação, por intermédio a graça manifesta de Cristo na cruz. E é tão interessante que quando Paulo funda essa igreja, a igreja de Corintos, era uma igreja, irmãos, que ficava sitiada na Grécia. E a Grécia era uma cidade muito rica. E assim como muitas cidades prósperas do mundo antigo, Meu Deus, era uma cidade muito intelectual, muito arrogante, porque nessa cidade, irmãos, muitas pessoas passavam, ficavam e traziam com ela doutrinas, trazia falsos ensinamentos. E com isso, Paulo, a todo momento, ele quer ensinar, a instruir essa igreja, que agora eles têm que viver uma novidade de vida, que agora eles não poderiam mais continuar naquela prática antiga do pecado, da imoralidade. E é tão interessante que nessa epístola Paulo ele vai falar a respeito que os crentes que estavam surgindo agora, eles não poderiam mais ser crentes carnais, mas sim agora eles tinham que ser crentes espirituais, porque a partir do momento que eles tinham tido um novo nascimento em Cristo, Paulo ele começa a dizer que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E Paulo começa a dizer que eles já estavam crucificados em Cristo Jesus. Glória a E Deus. que ele já não vivia mais, porque Cristo agora habitava sobre a vida deles. E Paulo começava a dizer que a partir do momento que eles entregavam a sua vida a Cristo, eles agora não tinham mais domínio sobre a sua vida, porque o Espírito Santo agora se apoderava sobre a vida deles. E com isso agora eles se tornavam corpo, morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E é tão interessante, irmãos, que no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus ele vinha sobre a pessoa e se retirava, manifestava sobre algum momento para fazer alguma função, para ser usado por algum objetivo. Só que agora na era da graça, irmãos, o Espírito Santo de Deus, quando ele habita, ele não vai embora mais, porque hoje nós somos santuário. Aleluia! Glória a Deus! Só que uma coisa me chama a atenção, irmãos, na era da graça, o Espírito Santo, quando ele vem manifestar, agir sobre a vida do homem, ele vem como fogo. Você vê o agir dele, você vê no agir do falar em línguas, mas só que na era da graça hoje, quando ele vai embora, você não percebe. Porque, irmãos, quando ele vai embora, ele não faz barulho, ele não se manifesta os seus aspectos como ele desce em Atos 2,
Porque a Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos num devido lugar, no mesmo propósito, e de repente veio, línguas partidas de fogo que abalou aquele lugar. Só que hoje, na era da graça, pastor, o Espírito vai embora. E muitas pessoas não têm percebido esse ir embora do Espírito Santo, porque estão adormecidos, estão no sono da indolência que Paulo vai viver, no acomodismo. Mas nessa noite, irmãos, Deus nos desperta para estar a todo dia percebendo a inerrante volta do Senhor Jesus Cristo, no qual virá buscar a sua igreja. Glória a Deus. E é tão interessante,